aula preparada para a sessão clínica sobre um despertar retardado. No caso, o diagnóstico era pseudocolinesterase atípica. Mas a ideia, como a gente já tinha uma aula sobre esse assunto, né, gravada, a gente falou um pouquinho do cenário geral do despertar prolongado. Bom, primeiro a gente vai definir consciência. Consciência é aquele estado em que a pessoa tem uma vigília adequada, né? E tem um conteúdo de consciência adequado. Muitas vezes, no despertar da anestesia, o paciente está desperto, mas não tem um conteúdo de consciência adequado. Então, a gente tem que ter esses dois para considerar que o paciente está consciente, né? E em 72 foi definido como um estado patológico transitório, né, de perda da consciência não despertável, tipicamente de início súbito após uma lesão cerebral grave. Né? No caso ali, era no contexto de uma lesão cerebral. Mas hoje a gente traz, né, em vários contextos. Então, é a ausência de vigília, né, do inglês arousal, e conteúdo de consciência adequado, né? Ausência de vigília e conteúdo de consciência, que é awareness, né? Que é a consciência do ambiente de si mesmo. Então, uma recuperação adequada é igual a um despertar, ou tornar-se despertável, eventualmente o paciente está meio sonolento, e consciente, tornar-se despertável e consciente do seu entorno e da sua identidade, né? Então, a consciência é um estado de vigília, mais um conteúdo de consciência normal, tá bom? E qual seria então a definição do despertar retardado? Então, isso a gente tem uma grande variação, né, de tempo, para você considerar um despertar retardado, né? Poucos estudos avaliam especificamente isso, até porque os diversos fármacos têm diversos tempos, né, de eliminação, depuração e distribuição, mas também os pacientes têm modos diferentes de administração da anestesia e os pacientes têm condições diferentes. É muito difícil você comparar os estudos. O tempo de retorno, o que alguns autores consideram que é um tempo que é subjetivo, um tempo de retorno à consciência maior do que o esperado em pacientes semelhantes, mas isso é um conceito mais subjetivo. E outros consideram 60 minutos após a retirada dos anestésicos. Eu já vi aqui até 30, mas a gente sabe que às vezes o paciente demora mais do que os 30 minutos, dependendo da condição do paciente. Então é muito difícil você definir esse parâmetro, né? E o diagnóstico da causa, geralmente a maioria é tratável, mas a gente tem que estar atento para o, a possibilidade de causas catastróficas, tá bom? Então, a definição do despertar retardado, incapacidade de recuperar nível adequado de consciência, né, vigília e conteúdo, permanecendo sem resposta ou profundamente sedado de 30 a 60 minutos após o término da anestesia geral. Essa é a definição que traz esse artigo. E quais são os fatores de risco? Né? Tem aqueles relacionados ao paciente, principalmente a idade, e aí isso motivou uma outra aula sobre monitorização cerebral. Né? A idade você leva um aumento da sensibilidade aos fármacos por disfunção do sistema nervoso central, né? Afinamento cortical, né? Fragilidade, você tem geralmente um acúmulo de déficits de vários sistemas em que pode alterar a farmacocinética, né? Aumento do tecido adiposo, o que pode levar à deposição de determinados fármacos, sarcopenia, com redução do volume de distribuição, né, e diminuição da CAM por si só, aí por uma alteração eventualmente da função cortical, da função nervoso central. Pacientes abaixo de um ano também traz, essa é menos comum, né, porque pelo menos na minha realidade é menos comum, mas você vai ter alterações farmacológicas, a própria predisposição à hipotermia pelo aumento da área da superfície corpórea e o risco de hipoglicemia, né. Variação genética, isso cada vez está sendo mais estudado. Composição corporal, pacientes, por exemplo, obesos tendem a ter maior depósito acúmulo de drogas liprofílicas e algumas comorbidades que podem alterar a farmacocinética e a dinâmica, né? Fatores de risco agora, né? Os cirúrgicos e os fatores de risco cirúrgicos, né? Então, o Trendelenburg acentuado faz tempo que eu fiz essa revisão, mas há algum tempo atrás eu li sobre o assunto. Trendelenburg acentuado em cirurgias robóticas, por exemplo, quando muito demoradas, poderiam levar ao edema, inclusive visível a ultrassom
da bainha do nervo óptico, né? Até sugerir-se que fazer um manitol em cirurgias que havia já uma previsão de durações mais prolongadas seria interessante, mas isso ainda tem que ser melhor estudado. É, os fluidos hipotônicos de irrigação, por exemplo, na cirurgia de ressecção de próstata, a maioria hoje é feita com bipolar, então a gente não tem mais esses fluidos hipotônicos, mas é um risco. E cirurgia de SEC, cirurgia com SEC traz uma série de riscos que podem levar a um despertar retardado, como hipotermia, próprio AVC hemorrágico por conta de heparina, isquêmico, por liberação de microêmbolos e pelo tempo de fluxo não pulsátil, né? As causas, então, ali são os fatores de risco. A gente vai para as causas mais diretas, né? Farmacológicas e metabólicas. As farmacológicas são desde coisas mais simples, como dose inapropriada, né? Medicação errada, né? Você trocar um fentanil por um sulfenta, por exemplo, um cálculo errado, um peso utilizado errado para o cálculo e alguma disfunção dos dispositivos de infusão, né? No que toca o metabolismo, pacientes com renais, desculpa, é, renais, isso aqui era para estar no roto, né? Renais crônicos que podem ter alterações da depuração, assim como hepatopatas. Pacientes hipoalbuminêmicos que podem ter alteração com maior quantidade de droga livre. Interações medicamentosas, isso aqui eu chamo muito a atenção. Eu, particularmente no meu dia a dia, quando eu vou fazer bloqueios, peridural, tudo, eu tendo a sedar principalmente os idosos, já com infusão contínua de Propofol para evitar essa interação, porque após a monitorização cerebral, a gente viu que essa interação leva muito frequentemente à taxa de supressão, tá bom? Que está associado a alterações cognitivas pós-operatórias. Hipotermia, né, que também vão alterar ali as questões de farmacológicas, de efeito, aumento da sensibilidade de inalatórios e a própria diminuição da função do sistema nervoso central, né? Ainda nas farmacológicas, né, você tem os inalatórios com diferentes coeficientes, é, sangue gás, né, e óleo gás, né, e óleo sangue, então você vai ter um tempo mais retardado a depender disso, né, índice cardíaco, isso pode alterar também a dinâmica lá dos gases. Pacientes obesos que podem ter maior depósito do inalatório no tecido adiposo, principalmente no caso de inalatórios que depositam mais no tecido adiposo, né? Opioides, né? Você tem um efeito direto do opioide, tem um efeito da bradipneia e consequente hipercarbia que pode levar à narcose, né? Cuidado, mais uma vez, com os benzodiazepínicos. Sua associação com o propofol pode levar até aprofundamento da anestesia de maneira inadequada. É muito frequente cirurgias ali até 2, 3 horas. Quando faz uma medicação pré-anestésica, mesmo em nossa e baixa, eu percebo um demorar mais do despertar. É muito eventualmente por conta desse midazolam inicial, né? Já que ele tem uma meia-vida de 1 hora e meia a 2 horas e meia, isso considerando o paciente normal, se você considerar pacientes idosos, eventualmente hepatopatas, né? Uso crônico de fármacos aumenta o risco de apertar retardado. Um detalhe aqui é que a perda da responsabilidade após a recuperação de um anestésico volátil devido à hipercapnia induzida por hipoventilão pode ocorrer, mas é raro. Então esse negócio de dizer que o paciente superficializou e depois aprofundou de novo, isso não é muito comum. O que eu sugiro, e aí assim já é uma boa prática, né? É você estimular o paciente, mas de maneira leve, né? Verbalmente, sem grandes estímulos dolorosos, porque você tem aquele estímulo doloroso, o paciente pode superficializar. E na realidade ele não recirculou nada, ele não. Simplesmente é porque ele aprofundou de novo, porque diminuiu o estímulo, né? Um detalhe sobre o específico, a dexmedetomidina pode prolongar o tempo de recuperação da anestesia geral, especialmente quando administrado em conjunto com o propofol. Então, eu particularmente, como eu anestesio muito idoso, eu não uso muito dexmedetomidina, porque tem o que eu vi quando eu usei, né, é que demorava muito despertar e o paciente ficava muito sonolento no pós-operatório, atrasando a eventual alta da SR e prejudicando o ciclo do paciente no perioperatório, né? Bloqueio neuromuscular não é bem uma causa de despertar retardado, mas o paciente parece não ter despertado, né, por estar bloqueado. Então,
é uma aparência de despertar retardado, pode levar à hipoventilação, inclusive a broncoaspiração por alteração da deglutição, mesmo em pacientes ali com o TOF já acima de 70%, né? Então, o ideal é que ele esteja acima de 90%. Então, pode levar a hipoventilação por hipercabia, diminuição da depuração dos inalatórios, né? Alterações como de magnésio, administração de magnésio, desculpa, podem fazer com que o bloqueio volte, né? Um bloqueio, tem trabalho mostrando que um bloqueio que foi revertido naturalmente, ou seja, sem neostigmina e sem sugammadex, assim que ele foi revertido, ao administrar sulfato de magnésio, o paciente teve uma recrudescência do bloqueio, né? Assim como a diminuição da temperatura e do pH podem alterar o efeito do bloqueador muscular. Então, o ideal é que tenha uma monitorização objetiva, né? Quantitativa e muito cuidado também em pacientes, que for o caso da nossa sessão clínica, pacientes com pseudocolinesterase atípica, né? Que vão apresentar um bloqueio fase 2 após a utilização da succinilcolina, né? Então, tudo isso de monitorização é para a gente poder ter a consciência da situação do que está acontecendo, né? Então, monitorização. Para a gente ter essa consciência de situação, a gente tem que ter uma monitorização cerebral para ajustar adequadamente o nosso plano anestésico. Inclusive, na outra aula que a gente postou do monitorização cerebral, é importante o treinamento para avaliar o eletroencefalograma bruto, né, o TOF, né, analisador de gases, e em situações mais críticas a própria gasometria para ver alterações de distúrbio hidroeletrolítico, né. Causas farmacológicas barra neurológicas, né, porque são alterações que podem ser predispostas por certas medicações e que tem essas que se manifestam através de uma síndrome neurológica, como a síndrome serotoninérgica, né, que dá uma alteração do estado de consciência, além de uma disfunção autonômica e alterações neuromusculares, ou a síndrome anticolinérgica central, que a própria atropina pode levar. Lembrando que a reversão, você teria que usar um anticolinesterásico que atravessasse a barreira hematoencefálica, no caso a fisostigmina, que particularmente eu nunca vi aqui no Brasil. Então, as causas metabólicas, hiperglicemia, né, paciente diabético, menor de 1 ano, insuficiência hepática ou com abuso de álcool podem apresentar essas alterações. Hipotireoidismo extremo, né, apresentando como mixedematoso, que se apresenta como coma, diminuição, hipotermia, diminuição da frequência cardíaca, hipercapnia e hiponatremia. Então, é o quadro mais exuberante ali do hipotiroidismo, né? Distúrbio ácido base hidroeletrolítico, né? O paciente com hiponatremia é engraçado, quem já viu esse tipo de paciente, ele parece que está anestesiado, né? Ele fica lentificado, sonolento, né? E pode se apresentar no caso de síndrome da secreção inapropriada do ADH ou a utilização de fluidos de irrigação, como eu falei anteriormente. Diminuição de hipomagnesemia, né? Inclusive nas pacientes com pré-eclâmpsia você faz essa monitorização justamente porque ao repor magnésio você pode ter alteração da função cortical, né? Hipocapnia e hipercapnia que também podem levar ao despertar retardado e por último hipotermia. Então, mais uma vez, o que é que lhe dá a consciência do que está acontecendo com o paciente? Monitorização. Então, monitorização para prevenir um despertar retardado, e aí incluindo principalmente cerebral, né, TOF, analisador de gases e gasometria. Bom, causas neurológicas e psiquiátricas raras, certo? Hipoxemia prolongada, como nos casos de hipoperfusão, cirurgia de carótida em que você tem um clampeamento, né? E cirurgias de ombro com cadeira de praia são cirurgias que podem levar a uma hipoperfusão cerebral e eventualmente um despertar retardado, inclusive podendo ter apenas consequências catastróficas, né? Hemorragia intracraniana, acidentes vasculares cerebrais, né, os AVCs, intoxicação por anestésico local, eventualmente você fez um bloqueio, a cirurgia foi rápida e o paciente não desperta por uma intoxicação, né? Estado epilético não convulsivo, então é aquele paciente que fica
aparentemente sedado, mas na realidade ele está tendo um quadro epilético não convulsivo. E desordem psiquiátrica, ele fala aqui do coma psicogênico, acho que é uma coisa mais de exclusão. Então aqui são as causas que traz esse trabalho, né? Farmacocinética, farmacodinâmica, metabólicas, neurológicas e psiquiátrica, resumindo aqui tudo o que a gente já falou. Tá bom? Então a estratégia operacional, como manejar? Primeiro, como eu falei nos dois slides, você tem que ter consciência de situação e não tem como você ter consciência de situação se você não tiver monitorização, né? E aí entra monitorização cerebral, TOF, capnografia para ver se não está tendo hipercapnia ou mesmo hipocapnia, gasometria, principalmente quando você tem um despertar ainda mais retardado aí, passando para 1 ou 2 horas, né, para você avaliar como é que está o distribuidor eletrolítico. Se não houver uma suspeita antes, obviamente, uma cirurgia cardíaca, você vai ter que coletar gasometria, aí não se for o caso, né? Temperatura, né, aquecer o paciente e o exame físico, né? A gente vai ver algum exemplo aí, um trabalho bem interessante, uma revisão sobre os reflexos de tronco no despertar da anestesia. Então você pode testar os reflexos de tronco, né? Prevenção da hipotermia, sempre aquecer o paciente, principalmente em situações mais críticas, quando você tem geral, mais peridural, pacientes idosos, né, tá bom? Então é mais crítico ainda essa necessidade de prevenção de hipotermia. Reavaliar os fármacos, quando o paciente tem um despertar retardado, a primeira coisa que a gente tem que ver é se todos os fármacos foram administrados de maneira correta, dose correta, se não houve nem alguma troca, né? Avaliação dos fatores de risco. Aí são os diversos, obesidade, idade, distúrbios neurológicos e psiquiátricos prévios, comorbidades como hepatopatia, doença de tireoide às vezes não diagnosticada, e o risco de pseudocolinesterase atípica, principalmente se o paciente tem familiar que teve isso, tá bom? Manter sempre a proteção de vias aéreas, inclusive, nos guidelines de tratamento do coma, né, de origem desconhecida, é o primeiro, né, manter a proteção de via aérea. A gente geralmente já está com a via aérea protegida, isso não acaba nem entrando direito nos outros algoritmos. Administrar antagonistas, como eu disse anteriormente, aquele paciente que fez ali uma dose pequena de midazolam muitas vezes precisa ser revertida, né? É, tiamina, principalmente no caso do paciente com risco de desnutrição e ou abstinência de álcool, né? Porque são pacientes que muitas vezes são desnutridos e isso pode alterar a função neuronal. E, em última análise, um exame de imagem, TC de crânio, inclusive ressonância, né? Então, como é que eu tenho a consciência do que está acontecendo, a consciência da situação do que está acontecendo com o meu paciente? Então, monitorização, né? Isso aqui, eu vou mostrar esse slide, mas eu já remeto aqui a vocês virem uma outra aula nossa sobre monitorização cerebral. Em 2013 eu tirei essa foto, eu não sabia o que estava acontecendo, ou seja, eu não tinha consciência da situação. Hoje, eu resumindo para vocês, eu sei que esse paciente está muito profundo, porque ele, primeiro indício, é a taxa de pressão, segundo indício, você tem uma rarefação de ondas, né? Esse aqui é o espectrograma antigo, que não era colorido, mas era por densidade desses pontinhos, desses pixels, tá bom? Então, apesar de um CFL que tinha uma densidade muito baixa de onda, como se aqui tivesse tudo quase azul, né, no espectrograma do BIS atual, e você tem um EEG quase isoelétrico. Então, esse paciente aqui está muito profundo, mas na época você tinha, por um lado, um BIS de 68 e uma taxa de superação de 5. Você não sabia o que fazer na época. E isso se repete, se eu não, hoje eu teria uma dificuldade muito maior se eu não entendesse o que estava acontecendo. Então, monitorização cerebral, no caso. Nesse artigo aqui, que é interessantíssimo, vale a pena a leitura, né? Ele fala que um bis adequado com a taxa de supressão de 5 são problemáticos, né? Esse mais problemático é por conta de um contexto que estava escrito antes. Para evitar consciência acidental, o anestesista pode optar por priorizar o bis e assim provavelmente manter o paciente em surto-supressão. Certo? Aqui está errado, porque eu botei para traduzir e não corrigir isso aqui, tá bom? No entanto, é surto-supressão. No entanto, esse padrão de EEG está associado a distúrbios cognitivos pós-operatórios. E o que é que faz então? Os dados que ele coletou nesse trabalho mostram que o EEG pode conter episódios de atividade suprimida, ou seja, supressão, mesmo quando o BIS indica estado adequado da anestesia, como nesses dois casos, né? Mas não excessiva. Nesses casos, a gente deve considerar a redução da concentração da anestesia por titulação e sempre estar de olho no eletroencefalograma bruto, né? Recomenda-se, então, aos anestesistas que verifiquem tanto os valores dos índices quanto o eletroencefalograma bruto para orientar a conduta anestésica, especialmente quando o BIS e a taxa de supressão
forem contraditórios. Então, no que toca à monitorização cerebral, se você for atrás de um BIS de 40 a 60, você tem um risco de retardo no despertar da anestesia. Inclusive, essa foto de 2013 foi o único caso em 16 anos de anestesia para a coluna que eu levei o paciente entubado, porque eu não sabia o que estava acontecendo, e por isso eu tive um despertar bem retardado, tá bom? Então, monitorização, aqui vocês vão ver mais esmiuçado na outra aula, se a supressão está associada a delírio pós-operatório e a despertar prolongado. E o que você tem que procurar é padrões de descontinuidade. Esse padrão de descontinuidade indica plano profundo da anestesia, independente do valor do BIS, e caso não haja risco de movimento e você esteja acompanhando o eletroencefalograma bruto, o ideal é que você diminua a amplitude. Então, descontinuidade, que são períodos de alta amplitude, separados por intervalo de menor amplitude ou padrão isoelétrico, né, atenuação ou supressão, você está num plano de anestesia muito profundo. Aí esse trabalho aqui é legal, essa revisão bem legal, né? Uma revisão clínica sobre estratégia no campo de origem desconhecida. Ele fala que agentes sedativos e analgésicos podem constituir fatores de confusão significativos na investigação diagnóstica do coma, ressaltando a importância de monitorar de perto a profundidade da sedação e limitar tanto a dose quanto a duração ao nível mínimo eficaz. E aí entra essa questão de você lutar ou de você ir atrás de diminuir a descontinuidade do eletroencefalograma bruto, tá bom? Esses são os exames, é bem legal essa revisão sobre o exame neurológico para anestesista, que ele fala da aferência álgica, né, tanto através dos nervos dos gânglios dorsais, quanto através do gânglio trigeminal, no caso do craniano, né, cefálico. Todos eles vão estimular o trato solitário, né, o núcleo do trato solitário, se eu não me engano é isso. E aí vão ativar as aferências, as eferências, desculpa, autonômicas, né? Isso aí é o que a gente usava antigamente para titular o plano anestésico, a gente sabe que isso não é adequado, né? E aí, no despertar, o que é aconselhado? Aquele paciente que está demorando é você fazer esses 3 testes que vão testar aqui inicialmente pares cranianos mais distais, como o óculo cefálico, que é girar a cabeça e ver se o olho acompanha ou não o movimento da cabeça. E só tem um porém, que eu dificilmente faço esse, que geralmente o paciente está no caminho de despertar. Se eu fizer esse, eu posso mexer o tubo orotraqueal e eventualmente estimular o paciente de maneira inadequada, que eu não gosto. Eu testo com a gazezinha estéreo córneo, reflexo córneo palpebral, e posso também testar, num plano ainda mais profundo, o reflexo de pupila, né? Então eles tendem a voltar nessa ordem. É muito frequente, é muito rápido, você não consegue pegar. Então aqui você tem aqui o, o padrão de progressão do despertar da anestesia, primeiro medula, depois ponte, depois tronco, né? Em que você vai ter aqui, primeiro, o paciente vai começar a responder sobre a compressão external, né? Os tendões profundos, sucção da traqueia, que eu não gosto de fazer esse estímulo porque o paciente pode tossir, eventualmente acabar atrapalhando meu despertar, aqueles reflexos que eu acabei de falar, né? Eu não faço diautrus porque é um estímulo álgico que o paciente também pode mexer o tubo, eu não gosto, né? E resposta verbal. E nessa mesma progressão você tem uma perda gradual das oscilações alfa e slow delta com retorno de beta e gama, sugerindo um padrão um momento de despertar. Então isso é interessante ter essa noção para a gente poder incluir no nosso arsenal ali de manejo de propedêutica no despertar da anestesia. Então esse é um trabalhozinho que eu achei bem interessante, é um trabalho da enfermagem, né? Nos Estados Unidos a enfermeira às vezes faz a anestesia sob a inspeção ali de um anestesista. Então, no pré-operatório você vai avaliar fatores de risco, né, otimizar comorbidades, avaliar a qualidade do sono e cessar o tabagismo, né, manter a proteção cerebral a partir de uma monitorização em profundidade anestésica adequada e guiada, né, manter TCO2 e PaCO2 em níveis adequados. Para quem usa em situações de cirurgia cardíaca ou neonatal, que você usa, né, a oximetria lá
transcutânea, me faltou o nome, eu não tenho nenhuma mão com isso, eu nunca usei, então não posso falar muito sobre isso. O manejo circulatório adequado, sem manter uma perfusão, débito e pressão adequados, né? E o manejo respiratório adequado, como eu falei anteriormente, mantendo ali a TCO2 adequada, frações inalatórias, tanto de anestésico quanto de O2 adequada. Sempre tratar quando o paciente tem uma piora do shunt, né? Quando tem um PaO2 sobre FO2 menor do que 300, sempre tratar e sempre fazer uma ventilação protetora, né? Monitorização do bloqueio neuromuscular, já falamos, monitorização quantitativa e estubar com TOF de 0,9, né? Sempre reverter de maneira adequada. Pronto. Ele fala que só reverter após 30, se você não tiver, né, a monitorização quantitativa, reverter sempre após 30 minutos do último agente ou após ventilação espontânea. Então, não usar neostigmina com paciente muito profundo, porque você pode ter um bloqueio residual, né, monitorizar e aquecer a temperatura e aquecer o paciente. Equilíbrio hidroeletrolítico e ácido básico e recuperação pós-anestésica. Sempre manter o doce elevado se possível, suporte ventilado caso necessário, chamar pelo nome do paciente para ele começar a ter uma recuperação adequada da consciência. Lembre-se que consciência é estado de vigília e conteúdo de consciência adequado, monitorização adequada e sempre possível estilar a escala. Né? Que ele mostra aqui então, nesse trabalho aqui que é de educação continuada do BJ, ele fala que manejo de via aérea, né? Segurar a via aérea, monitorização que ele vai dar consciência de situação, né? Avaliar alterações, né, a partir do exame físico, gasometria e temperatura, né? É, revisar o carrinho de anestesia no aspecto de ver se não fez nenhuma medicação alterada, né? Eventualmente reverter, quando necessário, agentes, tanto o bloqueador neuromuscular quanto os agentes como hipnóticos, benzodiazepínicos e os próprios opioides, né? Se tiver dado algum bloqueio neuromuscular, avaliar a função de maneira quantitativa, considerar patologias concomitantes e agudas, e aí nesse ponto você vai ter que fazer um exame de imagem para, na suspeita de AVC, alterações orgânicas ali, além de outras possibilidades, como eu falei anteriormente, como mixedematoso, Trendelenburg excessivo e lesões centrais, tá bom? Esse aqui é mais um trabalho que ele fala que ele escalona o manejo dependendo do tempo que o paciente está demorando, 30 minutos, aí ele bota aqui avaliar medicações erradas ou em doses inadequadas, né? Avaliar riscos do paciente, comorbidades, idade, né? Doenças como miastenia grave ou colesterase atípica, pseudocolesterase atípica, né? Falta técnica no sentido de ou infusão inadequada, ou vaporizador não desligado, né? Mau funcionamento, como eu falei, hipohiperventilação, né? Ele sugere aqui até questão de hiperflexão, extensão dos pescoços, que aí você vai ter que fazer um exame de imagem se você tiver tido algum problema ali, interações medicamentosas com medicações de uso crônico, né? E o psicogênico, como psicogênico, que ele fala que a partir de 2 horas, até 2 horas, você vai suspeitar de algumas coisas, você vai colher exames, né? Colher hemoglobina, gasometria com eletrólitos, né? Proteínas séricas, fazer um exame eletrocardiograma focado para tentar avaliar. Se na suspeita de pseudocolesterol atípica, você vai monitorizar e mandar para UTI atualmente, porque você vai ter que esperar o efeito ser revertido naturalmente, tá bom? Mais ou menos é o que a gente já repetiu isso aqui, e mais de 2 horas você vai ter que fazer exame de imagem para poder avaliar se teve alguma coisa aguda e potencialmente catastrófica. Esse aqui é aquele trabalho que fala do manejo do como de origem desconhecida, e ele repete algumas coisas, né? Questões de desglicemia, de você avaliar para ver se tem que manejar isso, encefalopatia de Wernicke, que você vai fazer a tiamina, principalmente para pacientes que têm um histórico de desnutrição ou alcoolismo, né? Já falamos de distúrbios eletrolíticos, hipóxia, hipercarpenia, né? Intoxicações, vai reverter, no caso aqui ele não é um trabalho de anestesia, mas ele traz a mesma coisa, tá bom? Convulsões, estado epilético não convulsivo, então você às vezes vai ter que fazer um eletrocefalograma, você consegue ver eventualmente se em um monitor cerebral, apesar de não dar o diagnóstico, mas você pode pedir ajuda. Infecções e endocrinopatias, como eu falei, insuficiência adrenal, também ele cita aqui, assim como mixedematoso. Aqui é só um dado interessante, é legal esse trabalho, vale a pena mostrar que
existem diversos padrões de eletroencefalograma no coma, e é engraçado que alguns deles se assemelham ao nosso espectrograma anestésico, né? Aquele paciente que tem um aumento de ondas delta, principalmente aquele paciente que ou idoso ou com dexmedetomidina, né? Atividade teta unicamente na anestesia é mais difícil, mas é o que a gente chama de fio-lean, quando ela é completa ali, que tem uma potência, oscilações alfa e slow delta. Às vezes você tem um filino delta, né, que é o preenchimento daquela área do teta, né? Atividade teta e beta que pode acontecer no uso da acetamina, e alfa, que é o que a gente acha de um plano anestésico mais adequado, são os padrões eletroencefalográficos do coma, é só uma curiosidade. Então, o ideal é que tenha assim, uma abordagem estruturada, causas remediáveis e prevenir sempre o dano cerebral secundário com monitorização, né? Ter um plano organizado com propedêutica organizada através de um algoritmo, por exemplo. A maioria das causas são benignas e tratáveis, então é mais estabilizar o paciente e você tratar situações em que há necessidade quando houver o diagnóstico. Era isto. Muito obrigado.